Bem-vindos ao nosso canal Dutra Chess. Aqui nós temos xadrez com simplicidade. Tudo é transparente, tudo é claro, com o objetivo de que absorvamos o máximo possível do conhecimento teórico e ponhamos em prática na hora que estivermos jogando nossas partidas de xadrez em torneios, em campeonatos e até mesmo partidas amistosas. Hoje vamos analisar uma partida que ocorreu entre Adolf Anderssen e Leonel Kaiseritsky. Então nessa partida teve brilhantismo de sacrifício. Foi um sacrifício de peças constante. Anderssen não se preocupou ao perder peças, porque ele visava o mate. Inclusive, essa partida foi considerada como sendo a imortal desse grande jogador. Está incluída na nossa série A Arte do Sacrifício. Então, analisando essa partida, nós vamos ver o brilhantismo, a capacidade superior, as ideias de Anderssen quando ele fazia suas jogadas. Será que nós temos essa capacidade também? Temos sim, é só estudarmos, é só analisarmos, é só calcularmos assim como ele calculava. Então a partida analisada a partir do 11º lance, as brancas jogam torre G1. E quando joga torre G1, já tem um bispo lá à espera de ser capturado. É o primeiro sacrifício que acontece na partida. Então, C captura B5, foi embora o bispinho de Anderssen, vem para a caixinha, fica aí guardado. E o que acontece em seguida? Anderssen não se preocupa. Vamos atacar a dama. E joga H4, dama ameaçada. Dama, tem alguma casinha para ti? Tem sim. Só tem G6. E joga G6 para se defender. E o lance seguinte. Vamos continuar ameaçando a dama. Dama, aliás, é H5, dama ameaçada. E agora, dama, para onde vais? Voltar para a mesma casa, a casa de G5, onde estava. E agora, mais algum lance? Sim, vai a dama reforçar o ataque. Agora tem dama e bispo ameaçando o peão. E se a dama não procurar uma casinha para fugir, ou preparar uma casinha para fugir, ela vai ser capturada no próximo lance. Então, vendo essa possibilidade dessa dama ser capturada, o que é que faz o jogador de pretas? Procura um alívio, uma casinha para que possa dar um refúgio para a sua dama. E a única opção que encontrou foi retirar o seu cavalo. E ele retira o cavalo para G8. E as peças agora começam a voltar. E à medida que começam a voltar, o ataque começa a prosseguir. Anderssen ganhando mais espaço e as peças ficando presas na última linha. Então, quando o cavalo vai para G8, o bispo aproveita e captura o peão de F4, ameaçando a dama. Para onde a dama deve ir neste momento? Ela tem opção de ir diretamente para D8, ou então jogar F6. Mas uma vez que ela joga F6, já fica de olho no peão de B2. E foi exatamente o que o jogador de pretas fez. Ameaçou o peão de B2. Então, lá vem o cavalo sendo desenvolvido, rumo ao centro do tabuleiro, pretendendo nos lances seguintes ameaçar a dama e se aproximar mais ainda do rei para tentar o checkmate. O jogador de pretas, percebendo que não tem peças suficientemente desenvolvidas e querendo também acelerar o seu roque para guardar o rei, começa a desenvolver as peças. Bispo, C,
5. Bispo C5. E agora, para onde vai as pretas? Qual o objetivo desse bispo em C5? Capturar uma torre. Já está ganhando um bispo e uma torre é importante, fica ganhando 2 peças. Ele deixa a torre. Não precisa de muita peça no tabuleiro para dar mate. Então vai lá e joga cavalo D5, ameaçando a dama. Ameaçando a peça que tem mais valor do tabuleiro. Lembra que nós comentamos que quando ele colocou a dama em F6, pretendia capturar B2, ele não mede distância. Dama está ameaçada, eu vou me defender, mas vou me defender capturando. Captura B2, captura mais um peão, e quando captura B2, ameaça a torre. Mas Adolf Andersen propõe uma troca, visando o mate. Caso capture, o cavalo vai entrar dando cheque, e vai depois a dama preparando o mate, e vai ter um mate aí. E quando propõe a troca, primeiro o lance que o jogador de pretas faz é capturar a torre. Capturou a torre. Opa! 2 pecinhas para a caixinha. Vamos arquivar aqui, ó, bispo e torre. Rei pode capturar? Pode. O jogador de brancas quer isso? Quer não. Ele visa o mate. Capturou 2 peças, não tem problema. Eu quero avançar aos pouquinhos para conseguir dar um mate naquele rei. Olha, joga E5. Mas, professor, quando ele joga E5, ele deixa a torre de graça. Porque a dama que capturou B2, neste momento, vai capturar a torre. Jogou E5, deixou a torre de graça. E exatamente ele faz isso. Ele captura a torre. Mais uma pecinha para a caixa. Vamos para o arquivo. Já nós estamos arquivando 3. As brancas não capturaram nenhuma peça ainda. Então, neste momento, o que é que Andersen pode fazer? Está em xeque. Está em xeque, seu doutor. Para onde você vai agora? Eu quero dar xeque-mate do seu rei. Lá vai a defesa. Pode capturar? Não pode. Só pode jogar em G2 ou então jogar em E2. E ele joga esse rei em E2. Não tem problema. E jogando em E2 e observando as pretas aí, né, na sua análise, já estou ganhando 3 peças, 2 torres e um bispo. Agora preciso desenvolver minhas peças. Acelerar o desenvolvimento de minhas peças. E começa com cavalo A6. Cavalo A6, porque depois quer desenvolver o bispo e tentar fazer um roque longo, que é possível, né? Mas o que vai acontecer depois que ele desenvolve esse cavalo? Lá vem a bomba. Brancas jogam. É criatividade, é brilhantismo, capacidade superior. Cavalo captura G7. Seu doutor, você está em xeque. Xeque ao rei. E o rei só tem uma casinha para fugir. Opa, analisando aqui o tabuleiro, para onde é que ele pode fugir? Essa diagonal aqui está toda dominada pelo bispo. Só tem uma que é D8. Rei foge para D8. E quando foge para D8, vamos procurar o mate. Mas não tem mate aí não, professor? Não, não tem mate. Mas tem a preparação para o mate. Numa partida de xadrez que você joga, você tem que calcular, porque tem um preparo para o mate. E quando você fizer um sacrifício de peças, você analisa, vai dar certo ou não esse sacrifício. E neste momento, depois de analisar, olha, tem um detalhe. Quando você pega a peça numa partida oficial e coloca ela numa determinada casa, você não pode voltar atrás. Peça tocada, é obrigado a jogar com ela. Mas depois que você solta em uma determinada casa, é obrigado a ficar. E depois de muito calcular e analisar, Andersen disse, olha, o mate está começando a ser desenhado de forma brilhante. Dama, F6,
Cheque. Rei pode fugir para algum canto? Não, aqui está controlado pelo cavalo. Controlado pelo cavalo e pelo bispo. Professor, tem uma saída. Tem um cavalo aqui que pode capturar a dama. Ah, tá. Verdade. E agora? Cavalo capturou dama. Se defendeu do mate. Uma das formas de se defender de um cheque, ou mesmo até de um cheque-mate, é capturando a peça do adversário que está dando cheque, quando o rei não tem fuga. Capturou a peça. E agora, onde vamos dar o mate? Tem mate aí? Vamos analisar? Tem. Bispo, C7, cheque-mate. Rei não pode mais andar, está ali ameaçado. Não, professor, não é mate ainda não. Tem um cavalo aqui que captura. Ok, capturou, se livrou do mate. Então o lance não é esse do mate. Vamos procurar o lance do mate. Lembre-se, não tem arrependimento depois que você coloca a peça numa determinada casa. Caso você, jogando uma partida, colocar a peça numa casa, eu me arrependi, espera aí, não era essa casa que eu queria colocar, a intenção não era essa. Eu vou voltar para fazer um novo lance. Não pode. Numa partida de xadrez, você pode até colocar a peça numa determinada casa e se arrepender de ter colocado e voltar o lance. Mas quando você faz isso apenas mentalmente, você imagina, eu coloco a peça naquela casa ali, ó, cheque, eu acho que é checkmate. Imaginou, mas não tocou na peça, nem colocou. Mas a peça, mentalmente, ela foi colocada naquela casa. Então você começa a analisar. Não, ali não dá checkmate. Agora você pode dizer, peraí, eu vou voltar ao lance que me arrependi de jogar naquela casa. Mas somente mentalmente. Não pode pegar literalmente e colocar a peça na casa, porque se colocar ela é obrigada a ficar. Então digamos que você faz a análise e mentalmente você coloca a peça lá. Opa, meu bispo estava dando cheque em C7. Você volta a analisar, não tocou em peça ainda, não deu certo. Então eu volto ao bispo para a casinha original e vou procurar outra casa. Já descobriu o mate? Onde é que está o mate na posição? Bispo joga em E7. Agora sim, pegou na peça literalmente. Cheque. Depois de analisar, verificar, cheque. Ó, senhor rei, tu vai para onde agora? Não pode fugir para C7. Cavalo domina. Não pode capturar. Cavalo domina, controla as duas casas. Não pode fugir para E8, porque o cavalo também controla. Então, cheque-mate. Foi decretado cheque-mate. E essa partida imortal, ela entra agora na minha série como sacrifício brilhante. Foi um bispo, uma torre, a outra torre e a dama. Sacrificou 4 peças, não pegou nenhuma peça do adversário, apenas 3 peões, mas o adversário também pegou 2. Então, nessa análise aí, dá para nós percebermos o brilhantismo e a capacidade de Adolf Anderssen jogando essa partida. A forma como ele construiu, as ideias, como elaborou o plano, como fez o plano ser executado. Quando teve sacrifício de peças, ele já estava idealizando o mate e prosseguiu através de um cálculo perfeito e deu o cheque mate. Se você gostou, dê seu like e se inscreva no canal.